O número de mulheres motociclistas cresceu significativamente em Maceió, mas mesmo assim o preconceito contra mulheres que dirigem ou pilotam ainda é bem presente. Sabe aquela história de que moto é coisa de macho e não combina com mulher? Ficou no passado. As mulheres motociclistas estão cada vez mais presentes na paisagem urbana. A quantidade de mulheres motociclistas tem aumentado cada vez mais em Alagoas. De acordo com o Detran, o número de mulheres habilitadas com a carteira tipo A, aquela que permite pilotar moto, aumentou de 650 em 2010 para 2.100 apenas 5 anos depois. O índice de mulheres habilitadas cresceu 325% nos últimos 10 anos. Mara é mototaxista há 4 meses, mas já pilota há 3 anos. Ela é uma exceção entre uma grande maioria de homens. É cuidadosa no trânsito, mas enfrenta preconceito por ter escolhido uma atividade sempre associada ao universo masculino. Porque as pessoas têm uma cabeça pequena ainda, acham que serviço de homem tem que ser de homem e não de mulher. Mas, na minha concepção, as mulheres têm todo o sucesso de fazer e conseguir tudo aquilo que ela quer, independente de ser função de homem ou não. Mas os clientes dela não estão nem aí para o preconceito e se confessam satisfeitos com o serviço prestado por ela. Pela atenção, pela calma, pelo modo de falar, entendeu? De abordar o cliente. Às vezes quando eu estou aqui no vexame aqui, quando eu preciso de um veículo para chegar no destino mais rápido, que o ônibus não está chegando, eu chamo ela aqui e vou tranquilo. A moto é um veículo leve, fácil de manobrar e se sai bem nos engarrafamentos. Carla não pensou 2 vezes. Optou pela moto para ir ao trabalho e resolver seus problemas diários. Por ser mulher, ainda enfrenta certos constrangimentos. Passando numa via e um homem gritar uma cantada, entre aspas, né? Porque eu sou mulher, eu nunca vi um homem passando de moto na rua e uma mulher gritando numa calçada, porque era um homem. Essa técnica do Detran não esconde as qualidades do veículo e reconhece que a mulher é mais prudente no trânsito. Temos esse registro que o número de mulheres conduzindo veículos é muito mais defensivo, é muito mais prudente. Então, a mulher em todas as áreas, principalmente em trânsito, ela se torna uma referência. É bonito, o motociclismo é muito bonito. Dirigido por uma mulher, uma moto fica muito mais bonita. Evidentemente que as pessoas vão se expressar. Agora, é muito perigoso, principalmente num trânsito em que não há respeito por ciclistas, pedestres, motociclistas, nem motoristas em carretas. Infelizmente, a moto representa um perigo a todos. Quando a gente tiver um trânsito que estiver respeitoso a todos os seus atores, aí sim a moto vai ser um transporte um pouco mais seguro. Bom, nosso assunto agora, que depois de 34 anos, a cidade de Penedo volta a ser o palco do cinema em Alagoas, que começa no dia 29 de novembro, o Circuito Penedo de Cinema. Para falar sobre essa volta do Festival de Cinema à sua programação, eu converso agora com Sérgio Onofre, coordenador-geral do evento. Agora, umas experiências já tivemos em Penedo, depois da época áurea, tivemos a iniciativa da universidade. Sim, né? sim. Na verdade, nós retomamos desde 2011, né? Os festivais, mas retomamos no formato universitário. Primeiro porque nós tínhamos um certo receio, porque o evento era um patrimônio, né, da cidade, enfim, nós estávamos chegando à universidade recém-instalada na cidade, e nós queríamos intervir nessa realidade porque essa memória dos festivais é muito forte na cidade. O saudosismo está muito presente. Você conversa com pessoas que vivenciaram aquelas épocas até, né, início dos anos 80, participaram dos festivais, viram atores, diretores circulando pela cidade, a cidade cheia de visitantes. Então, esse eu diria que foi o último pico, né, de projeção da cidade do ponto de vista do país, né? Penedo era uma referência no Brasil com os festivais de cinema. E quem vai a Penedo sente essa aura mesmo, né? Sim. Quem se hospedou no Hotel São Francisco, que entrou no Cine São Francisco, que agora é uma igreja, né? Fechou a igreja. Fechou a igreja? Também. Graças a Deus, né? Sente esse ar que se respirava. Os móveis antigos do Cine São Francisco,
do Hotel São Francisco. Quem se hospedou entra no quarto e sente a presença, inclusive, dos atores que ali passaram, dos diretores, dos técnicos e a população brasileira que prestigiava esse evento. É impressionante como os festivais deixaram de acontecer, mas ele continua na cidade, né? Continuava na cidade. Foi exatamente esse clima que levou, né, a gente, enquanto universidade, a intervir nesse processo, mas aí intervimos da nossa forma, né? Chamamos um festival universitário, ainda meio... né, em circuito fechado, né? Era aberto, né, para a população, com exibições acontecendo no Teatro 7 de Setembro e na Praça 12 de Abril ao ar livre. Certo, mas eu digo, a participação era funcionários, alunos? Ah, sim, do ponto de vista da mostra competitiva, sim, né? Mas só podia competir, como era uma mostra universitária, quem tinha vínculo universitário, né? Seja aluno, podia ser aluno, ainda é assim o festival universitário. Aluno, técnico ou professor, né? Mas para fugir um pouco desse formato, nós realizávamos outras mostras não competitivas, né? Então, fazíamos a mostra de cinema infantil, a mostra de cinema ambiental, a mostra de cinema nacional, de longa-metragem nacional, um formato, na verdade, que a gente tinha 5 mostras diferentes e é um formato que a gente mantém até hoje, né? Qual é a grande novidade, na verdade, para 2016? É a retomada do antigo Festival Brasileiro de Cinema, né, que encerrou-se em 82, na sua 8ª edição, e nós estamos chamando, junto com a 6ª edição do Festival Universitário, a 9ª edição do Festival do Cinema Brasileiro de Penedo. Né, dois eventos juntos, associado à Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, uma parceria com o Comitê de Bacias Hidrográficas, e o encontro acadêmico de cinema, porque além disso fazemos o encontro acadêmico, né, com mesas redondas, oficinas, enfim, várias temáticas. Então, para abarcar esse universo de ações, nós rebatizamos, né, o evento e passamos a chamar de Circuito Penedo de Cinema, que congrega o Festival do Cinema Brasileiro, o Festival Universitário, o Encontro de Cinema Universitário, mais a Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental. Vamos ter a academia, a participação popular, a discussão técnica. Isso. E a exibição do cinema brasileiro. Isso. E competitivo e ainda bate-papo com alguns atores, atrizes, diretores de nome nacional que vão vir para Penedo, exibir seus trabalhos e fazer um bate-papo com o público. Quais são os filmes que estão já competindo e que estão aí no circuito? Olha, nós temos cerca de 80 filmes sendo exibidos, né, de todo o Brasil, né? Nós tivemos inscrição, tivemos cerca de 200 filmes inscritos. Desses filmes, 80 serão 17 na Mostra Universitária e 20 na Mostra do Cinema Brasileiro, no Festival Brasileiro. Mas, contando ainda com as mostras não competitivas que realizamos, nós teremos cerca de 80 filmes sendo exibidos, 80 curta-metragens sendo exibidos durante uma semana inteira em Penedo. Além disso, nós temos 3 longas-metragens convidados, né, que aí acompanha um diretor, acompanha um ator que vem fazer um debate, exibir o filme e fazer um debate com o público. Quando eu falei que o Cine São Francisco foi fechado, que agora é uma igreja, você riu. Você tem alguma novidade a respeito? Tem novidade maravilhosa. O Cine São Francisco finalmente teve um entendimento entre a prefeitura, os proprietários do prédio, intermediado pelo IFAM, né? A prefeitura está assumindo a gestão do cinema, né? E o cinema já foi licitado e entra em reforma. Se não tenho certeza se já começou, mas estava para entrar já em reforma por esses dias. A licitação já foi concluída da reforma do Cinema São Francisco. É um ato, né, assim, formidável para a cultura, né? E que merece um ato de apoio. Enfim, você abraçar uma causa como essa, que não é barato. Sim. Não é barato, o cinema não é barato. Apesar da evolução da técnica e dos componentes, dos equipamentos, que até hoje você com o celular você pode fazer cinema, ele não é uma produção barata, não é? Sim. E exige uma casa que seja
adequada, um equipamento adequado para a sua exibição. Porque a produção é a primeira parte do processo, né? Como você disse hoje, com a tecnologia isso está muito facilitado. Mas o problema do realizador hoje, eu diria que não é necessariamente produzir, é ter onde exibir. Né? As grandes salas de cinema, na verdade, não estão abertas para o circuito alternativo, não está aberta para a produção independente, né? Estão abertas para os grandes blockbusters aí, enfim. Né? Então, os festivais de cinema, as mostras de cinema são efetivamente as grandes janelas de exibição do cinema independente nacional. Não dá para você separar o cinema da política. Sim. Sempre andaram juntos, como a igreja anda junto, como a sociedade anda junto. A gente tem uma série de reformas no governo brasileiro. Esse seria o último festival? Evidentemente que nós esperamos que não, né? Esperamos que a própria resistência da classe artística que levou o governo a ter um olhar melhor para a cultura, a abrir canais de financiamento, né? Ampliar os canais de financiamento, que ela se mantenha na rua, se mantenha ativa, apesar dessas reformas, apesar da retirada da filosofia, da sociologia da educação básica, mas a sociedade está muito atenta para essas questões e o cinema efetivamente o cinema efetivamente é um canal de expressão, né, dessa crítica que está hoje meio que sufocada. Né? Obrigado, Sérgio, pela entrevista. Viu? Paulo Especial fica por aqui, a gente volta amanhã no mesmo horário, 11h30, com reexibição às 5 da tarde. Até lá.